Fala pessoal, beleza? Vamos continuar nosso estudo de física, vamos continuar nosso estudo de vetores e hoje a gente vai falar de um conceito muito importante em vetor para física, tá? Que é o conceito de vetor resultante. O que é esse vetor resultante? Como calcular esse vetor resultante? Então, para que vocês tenham uma ideia de como funciona esse vetor resultante, peguei um exemplo para vocês aqui. Vamos supor que eu tenho uma caixa qualquer, tá? E sobre essa caixa vão atuar algumas forças. Então, vou ter uma força F1 puxando a caixa para cima, tá? Uma força F2 puxando a caixa para a direita, uma outra força F3 e uma outra força F4. Tudo bem? A questão é, qual vai ser o comportamento dessa caixa quando nela estão sendo aplicadas essas forças? Para que a gente faça isso de maneira independente, pode ser um tanto quanto complexa, né? Mas nada impede da gente reunir todos esses vetores e representar ele como um único vetor, que seja, na verdade, a soma dessas forças, tá? A soma desses vetores. Então, essa é a definição de vetor resultante. Vetor resultante nada mais é do que um vetor que representa a soma de todos os outros vetores. Tá bom? Então, de maneira vetorial, a gente pode dizer que a soma vetorial de F1, F2, F3 e F4 é o nosso vetor resultante. Só que tomem um cuidado, eu vou repetir isso várias vezes durante o vídeo, mas tomem muito cuidado. Uma soma vetorial não é igual a uma soma algébrica. Uma soma vetorial, quando eu coloco esses vetores aqui em cima, gente, para vocês no ensino médio, vocês não vão fazer conta nenhuma com isso aqui, tá? É para representar que isso é uma soma vetorial, tudo bem? Eu vou mostrar mais para frente, mas é muito importante que vocês tomem cuidado com isso. Gravem isso, essa soma vetorial não é uma soma algébrica. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se eu falo que aqui são 5 newtons, aqui são 15 newtons, aqui são 10 newtons, tá? E aqui são outros 10 newtons, eu não posso somar 10 mais 10 mais 15 mais 5 como um resultado. Não, eu não posso fazer isso porque essa soma vetorial não é uma soma algébrica, tá? Então vamos lá. Como é que a gente faz então essas somas desses vetores? Como é que a gente adiciona vetores, né? Existem alguns métodos importantes para adição de vetores. E o primeiro método que eu vou mostrar para vocês é o método poligonal, tá? Para que a gente entenda esse método, vou pegar o mesmo exemplo com as mesmas forças, só que para ficar mais fácil de visualizar, eu vou tirar a caixa e vou diminuir esses vetores, tá? Para ficar mais fácil de vocês entenderem e construírem esse método poligonal. O método poligonal consiste em basicamente sequenciar os vetores. Então eu vou pegar um vetor, tá? Vou pegar um segundo vetor, então vou pegar o F1, tá? Vou sequenciar o F2, tá? A origem do F2 fica sobre a extremidade do F1 e vou fazer isso com todos os vetores. Então vou colocar a origem do F3, tá? Na extremidade do F2 e a origem do F4 na extremidade do F3. Bem? Beleza, gente? Então, quando a gente monta esse polígono, tá? Fica bem claro que para fechar esse polígono, basta que a gente construa uma outra linha aqui, tá? E isso nada mais é do que o vetor resultante, tá bom? Então, para que a gente entenda isso, o vetor resultante vai ser o que tem a mesma origem do primeiro e a mesma extremidade do último, ou seja, o que falta para completar esse polígono fechado. Tudo bem? Então, esse é o vetor resultante e ele pode ser escrito como F1 mais F2, F3, F4. Tá? Quando que eu uso isso? Eu uso isso mais, tá? Quando um exercício me dá vários vetores, esses vetores estiverem num plano quadriculado, tá? Ou quando ele me der vários vetores, eu preciso simplesmente indicar qual é a direção do vetor, não preciso fazer nenhum cálculo com ele, beleza? Ótimo.
Outro fato interessante do método poligonal é o seguinte: vamos dizer que eu tenho essas forças agora, outras forças F1, F2, F3, estou sequenciando elas, tá? E quando eu coloco todas essas forças juntas, elas já me dão um polígono fechado, tá? Uma forma fechada. Ou seja, não falta nada para completar esse polígono. Nós dizemos que nesses casos onde esse polígono já é fechado, nós temos um sistema que está ausente, que está em equilíbrio, vamos dizer assim, né? Porque a soma de todas as forças ou a soma de todos os vetores, eles nos resultam em um vetor nulo. Tudo bem? Então, toda vez que esse polígono estiver fechado, quer dizer que o vetor resultante é um vetor nulo. Bem, quando eu somar vetorialmente todas essas forças, eu vou ter um vetor zero. Beleza, gente? Ah, professor, tem que colocar vetor nulo, um vetor sobre o zero? Sim. Tá, gente? Quando a gente está falando de vetor, ele tem que ser zero. Tá? Vetor nulo. Ótimo. Alguns casos particulares que a gente usa esse método poligonal, né, que vão ser muito característicos dos nossos exercícios. O primeiro é o mais simples, tá? Quando todas as forças têm a mesma direção e sentido. Então, pensando no método poligonal, basta eu sequenciar esses caras, né? Se eu quero somar, eu sequencio esses caras e o que eu vou ter aqui é um vetor resultante, tá? Que é a soma vetorial de cada um desses vetores. Fator importante, este, né, é o único caso em que a soma vetorial é igual à soma algébrica. Gente, é o único caso em que R vetor é igual a F1 vetor mais F2 vetor, F3 vetor, vale a mesma coisa que F1, F2, F3 sem vetores. Tá bom? Então, se eu falo que esse vale 5, esse vale 10 e esse vale 7, basta somar os três, porque todos estão na mesma direção e mesmo sentido. Ou seja, a soma vetorial é igual à soma algébrica. Tudo bem? Ótimo. Um outro caso particular é o caso em que eles têm a mesma direção e sentidos opostos. Quando eu tenho essa situação, né, vou ter um vetor com sentido oposto, então quando eu colocar lá no método poligonal, né, para terminar esse vetor, eu vou ter um vetor menor do que o F1. Tá? Eu vou escrever novamente que é a soma vetorial, tá bom, gente? Mas, algebricamente, seria uma subtração. Então, o vetor R, o módulo do vetor R, é igual a F1 menos F2. O módulo de F1 menos F2. Tá? E, finalmente, um outro caso muito importante também, que é o caso em que os vetores estão perpendiculares. Então, vamos lá. Tem o F1 na horizontal, F2 na vertical. Tá? Para que a gente construa, para que a gente calcule esse vetor resultante, né, a gente pode simplesmente, né, pensar, eu translado esse cara aqui, né, seguindo essa regra do polinomial e poligonal, desculpa, e eu encontro um vetor resultante com uma diagonal de um quadrilátero, né, de um retângulo formado por esses dois caras aí. Tudo bem? Para que a gente calcule isso, né, gente, temos aqui um cateto e a hipotenusa, é um triângulo retângulo. Então, vetorialmente eu posso escrever isso, tá? Mas algebricamente, o vetor R vai ser, né, a hipotenusa, então ele é a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Um outro método importante para adição de vetores é o método do paralelogramo. Tá? Nós vamos aqui usar, vocês aprenderam em matemática, para calcular esses vetores resultantes. Então vamos lá. Ele é um método muito usado quando nós temos dois vetores e nós conhecemos o ângulo entre esses vetores. Pensando no método poligonal, basta colocar esses vetores sequencialmente, tá? E aí eu acho esse vetor resultante. Mas eu posso fazer simplesmente usando o ângulo entre eles. Tá? E usando o que vocês aprenderam de lei dos cossenos, por exemplo. Tá? Então vamos lá, eu tenho aqui o nosso vetor resultante vetorialmente representado, ele simplesmente é a soma vetorial de F1 mais F2, mas do ponto de vista algébrico,
né? Eu posso calcular ele usando a lei dos cossenos. Tudo bem? Muitos alunos confundem, gente, a lei dos cossenos aplicados na matemática e aplicadas na física. Gente, elas são as mesmas, tá? Só que você tem que pensar que na matemática, quando você coloca o menos aqui, você está calculando essa diagonal. Quando você coloca o mais, você está calculando essa diagonal. Tudo bem? Na física, é muito comum a gente usar o mais, porque a gente usa o ângulo entre os vetores. Tá bom? Na matemática, a gente costuma usar o menos, porque a gente fecha um triângulo, né? E a gente usa o ângulo oposto ao lado que você quer calcular. Então, na matemática, nós vamos usar, na física, nós vamos usar sempre o mais. Tá bom, gente? Então, vamos aos exercícios para a gente entender mais todos esses processos. Tá? Vamos lá. O primeiro exercício é um exercício muito simples, mas muito legal para a gente enxergar as coisas. É um exercício da UNB. Tá? Ele fala o seguinte: sobre a composição dos vetores a seguir, podemos dizer que... Vamos pegar os vetores aí, gente. Ó. Temos aqui o vetor V1, certo? Esse vetor V1 aqui. Ele está nessa sequência. Depois temos aqui um vetor V2 que está bonitinho, né? A origem do V2 está na extremidade do V1. Depois temos um V3 que segue essa mesma sequência e o V4 que segue essa mesma frequência. Olha que interessante isso, gente. A gente terminou o processo, né? A soma, a adição dos vetores pelo método poligonal no mesmo lugar que a gente iniciou. Ou seja, a gente tem um polígono já fechado. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu somar o vetor 1, o vetor 2, o vetor 3, vetorialmente, né? Eu vou ter que o resultado é um vetor nulo. Tudo bem? Ou seja, nossa alternativa correta é a alternativa B. Beleza, gente? Ótimo. Vamos para mais um exercício. Esse outro exercício é um exercício que vai dar um pouco mais de trabalho, tá? Mas ele é interessante porque a gente vai poder calcular, usar todos os métodos que a gente viu na aula de hoje. Então vamos lá. Nas seguintes figuras, né, estão representados pares de vetores x e y. E ele disse que os segmentos eles estão divididos de forma unitária. Ou seja, cada tracinho aqui, né, cada espaço entre tracinhos, diz que tem uma unidade de vetor aí. Quais desses pares vão ter a mesma resultante? Tá? Então vamos lá, gente. Vamos pegar cada um desses caras aí para a gente fazer os nossos cálculos. Vou pegar primeiro o vetor 1 aqui. Ó. No vetor 1, vamos lá. Eu sei, dá para enxergar aqui que eles estão arranjados de forma perpendicular, ou seja, o vetor resultante, né, vai ser esse cara aqui, vou chamar de resultante 1, né, e ele vai ser nada mais nada menos do que a hipotenusa desse triângulo retângulo, tudo bem? Como eu tenho o x vale 2 unidades, o y vale 2 unidades, eu posso dizer então que o meu R1, o módulo de R1 ao quadrado, é igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Certo, gente? Aí disso aqui, eu vou ter que R1 é igual a 4 mais 4, né? Dá 8, que seria 2 raiz de 2. Nós já sabemos, né, na matemática, se é um quadrado, a diagonal vale 2. O lado vezes raiz de 2, né? Então, nós já temos aqui o primeiro vetor. Bem, ele não deu unidades, então nós temos unidades arbitrárias aí, tá? O próximo. Nesse próximo, nós temos a situação em que os dois estão na mesma direção e o mesmo sentido. E aí a nossa soma vetorial vai ser igual à soma algébrica, né, gente? Então vai ser 2 mais 2. E aí nós teríamos um vetor 2 com módulo de 4 unidades. Bem? Ótimo.
Agora o vetor 3, ele é um vetor que vai dar um pouco mais de trabalho, né? Mas se eu usar a regra do paralelograma, eu fecho um paralelograma aqui, e o vetor resultante vai ser esse vetor aqui. Bem, gente? E eu sei que o x em módulo tem 1, 2, 3, 4 unidades e o y também. Para que a gente calcule esse vetor R3, do exemplo 3, né? Basta que a gente use a lei dos cossenos. Tá? Então vai ficar R3 ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado, que é 4 ao quadrado, mais módulo de y ao quadrado, que é 4 ao quadrado, né? Mais 2 vezes o x vezes o y vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de 120 graus. Tudo bem? Para quem não lembra, né, gente, cosseno de 120 é quanto? Cosseno de 120 é igual a menos meio. Né? Então, você joga o menos meio aqui. Vou poder cortar esse meio com esse 2, vai ficar negativo aqui. Então, vou ter que R3 ao quadrado, opa, é igual a 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado menos, pelo sinal do meio aqui, menos 4 ao quadrado. Então, se eu cancelar esse 4 com esse 4 ao quadrado, vou ter que R3 é a raiz de 4 ao quadrado, ou seja, R3 também é igual a 4 unidades. Tá bom? Vamos terminar esse exercício então. Temos o item 4 e o item 5 também. No item 4, gente, tá fácil aqui, né? E ele é idêntico, tá? Em valor ao item 1 que nós fizemos. Então, o R1, tá? O R4 vai ser em módulo igual ao R1, que é 2 raiz de 2. Tudo bem? Ótimo. E aí, nesse sentido aqui, né? Tudo bem? Ótimo. E finalmente o nosso R5. Basta fazer, né, gente? Redesenha esse vetor aqui e esse vetor aqui em cima. Você tem o método poligonal. E esse é o seu vetor resultante. Bem, é o R5. Muito bem, vamos calcular o módulo de R5. Para que a gente faça isso, basta usar a lei dos cossenos, né? Então, R5 ao quadrado é igual ao x ao quadrado, que são 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 5 ao quadrado, mais 2 ao quadrado do x, mais 2 vezes o y, ou o x, né? 5 vezes 2, vezes cosseno de 60 graus. Tá bom? Cosseno de 60 é meio, não é? Eu vou cortar esse com esse aqui, vai ficar 10 aqui. Então, vou ter que R ao quadrado, R5 ao quadrado, vai ser 25 mais 4 mais 10. Bem? Então, eu teria aqui 39, certo? Eu teria que R5 a raiz de 39 unidades. Então, vamos pegar... Tá? Então, nós vimos que em módulo R1, tá, é igual a R2 em módulo, em R4, desculpa, e o R2 é idêntico ao R3, não só em módulo, tá, mas também na direção e no sentido. Tá? Se a gente pegar aqui, né, quando eu somo esses dois, eles vão ficar com a mesma direção e sentido que o R3. Beleza, gente? Então, se a gente for lá nas nossas respostas, ó, tem a mesma resultante. Quando eu falo mesma resultante, não basta falar só dos valores, né, gente? Tem que falar da direção e do sentido, não vale só a magnitude. Então, a gente viu que o 3 e o 2 são os vetores que têm a mesma resultante. Beleza? Alternativa D. Vamos continuar nossos estudos? Um outro fator muito importante, gente,
quando a gente está falando de vetores, é a subtração de vetores. Meus alunos sempre me perguntam como subtrair um vetor, né? E eu brinco com eles que a subtração é uma ilusão. A subtração nada mais é do que a soma de um número negativo, tudo bem? E a gente vai pensar da mesma forma para fazer a subtração de um vetor. Então, para que a gente entenda isso primeiro a gente tem que ter em mente o que é um vetor oposto. Então, vamos lá. Vamos dizer que eu tenho um vetor aqui, meu vetor V. Tá? Eu digo que o vetor oposto a V é o vetor menos V, que vai ter a mesma intensidade, né? Vai ter a mesma direção, mas o sentido vai ser contrário. Simplesmente por essa multiplicação de um escalar menos 1. Bem, gente? Então, se eu quero a subtração de um vetor, vamos lá. Eu quero fazer V1 menos V2. Tá? E eu tenho que o V1 está na horizontal e o V2 está na vertical. Tá bom? Só que eu não quero somar V1 mais V2. Porque se eu quisesse somar V1 mais V2, o vetor resultante seria esse aqui, né, gente? O que eu estou querendo é subtrair. Então, o que a gente faz? A gente escreve o vetor menos V2 e aí soma o vetor V1 com o vetor menos V2. E aí eu vou ter uma resultante aqui nesse sentido, nessa direção, nesse sentido. Tá bom? Ótimo. Então, vamos a mais um exercício para fixar isso. Ótimo, esse último exercício é interessante, tá? É bem simples e a gente tem noção dessa subtração. Quando que a gente vai encontrar que um vetor está sendo subtraído e quando que ele vai estar sendo somado? Para que a gente entenda isso de maneira mais simples, é só pensar no método poligonal, gente. Todo vetor que segue uma sequência, ele está sendo somado. Se por um acaso essa sequência está sendo invertida, quer dizer que ele está sendo subtraído. Tá bom? E aí eu tenho uma dica para os meus alunos. Monta uma equação, coloca um igual aqui, e tudo que tiver de um lado de uma sequência, você coloca de um lado da equação, e tudo que tiver em outra invertido na sequência, você coloca do outro lado. O que quer dizer isso? Vamos lá. Peguei o vetor A. O vetor A está aqui. O vetor B foi colocado de maneira correta nessa sequência, né? Seguindo o vetor A. Então, no ponto de vista do método poligonal, eu estou fazendo o vetor A ser somado com o vetor C. Já o vetor B, ele está em outro sentido, certo? Então, se ele está em outro sentido, quer dizer que eu tenho que colocar ele do outro lado da minha equação. E aí fica simples de resolver, tá, gente? Ou seja, A mais C é igual a B. Eu tenho essa resposta ali, gente? Não tenho, né? Mas nada me impede de fazer uma troca aqui, tá? E ver qual é a alternativa que melhor representa isso para mim. Tudo bem? Vamos pensar aqui. Se eu jogo o A para lá, eu vou ter que o vetor C seria o vetor B menos o vetor A. Que é exatamente, tá, a resposta D. Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso. A gente encerra essa primeira parte de vetores resultantes e eu volto a falar com vocês na próxima aula. Beijos!